Olá, preciosos de Jesus! Hoje falaremos sobre o ID e a importância de não conhecer Jesus, de ouvir falar. O apóstolo Paulo, antes do caminho de Damasco, conhecia Jesus de apenas ouvir falar. Nós temos conhecido Deus de ouvir falar ou temos andado com Ele? Paulo, antes, era respeitado em Israel como aluno de Gamaliel. Gamaliel era um líder respeitado em todo Israel por sua sabedoria e ensino. O religioso Paulo, antes de ter o encontro com Jesus, começou a perseguir a igreja do Senhor, começou a perseguir os cristãos por achar que não estavam seguindo os ritos religiosos de seu tempo. Vamos a uma breve reflexão do antes e depois de Paulo, para somente depois refletirmos sobre o eu, meu de hoje, e o eu ou o nosso eu de daqui para frente. No caminho de Damasco, tudo mudou. Paulo teve um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo, e a partir daí passou a amá-lo e segui-lo a ponto de entregar-se a morrer em prol da causa de Jesus e do reino dos céus. Da morte para a vida. Paulo, assim como nós, às vezes não percebemos, mas a religião vazia é a nossa muleta. Isso mesmo. Infelizmente, muitos vão à missa, ao culto, mas ainda não conhecem Jesus Cristo verdadeiramente. Paulo, antes da conversão, era uma pessoa que precisava, assim como muito de nós, ser lavado e remido pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. A conversão de Paulo permitiu que multidões, muitas pessoas em muitos países, em muitas cidades, viessem a conhecer Jesus. O conhecimento de Jesus mudou completamente sua vida. De perseguidor a agente da graça. Ele passou a levar o amor, a cura, a libertação a muitas pessoas. O ID do Senhor, ele é de fato realizado em nós quando percebemos que a vida das pessoas que não conhecem Jesus são preciosas. Jesus morreu por mim, por você e pelos perdidos. Paulo entendeu muito bem isso. Ele parou de perseguir a igreja e começou a derramar a sua vida inteira em prol do reino de Deus. Paulo passou a dedicar-se a ensinar o amor. Ele começou a produzir frutos dignos de arrependimento. Passou a ministrar a palavra de Deus, a curar, a promover através do poder de Deus a cura, a libertação, a transformação das vidas. Irmão Fábio, eu não fui chamado para evangelizar. Como assim produzir frutos para Deus? Meu irmão, minha irmã, precioso e preciosa de Jesus, nós fomos chamados para cumprir o ID do Senhor. E o ID do Senhor não é tão somente evangelizar. Nós podemos orar, pedir a Deus que traga cura, que traga libertação, que traga arrependimento às pessoas que amamos, que vivem ao nosso redor. Podemos cumprir o ID do Senhor através das nossas orações, através da nossa vida. Você é o religioso ou o novo Paulo? O religioso de obras mortas ou o Paulo que deu sua vida por causa do reino de Deus? O Paulo religioso, o de outrora, era aquele que promovia perseguições religiosas e também apresentavam os cristãos para a morte. Mas por que Paulo fazia isso? Porque ele estava morto, vazio, preso em dogmas, em preceitos religiosos vazios, sem a presença de Deus e sem o amor de Jesus. Olha que bênção!
amor de Jesus mudou tudo. Aquele que percebia vivos espiritualmente, agora, após a conversão, passou a trazer vida a mortos espiritualmente. Glória a Deus, aleluia. Eu e você precisamos amadurecer espiritualmente. Precisamos deixar de lado a infância espiritual, aquela que falávamos para Deus: Deus me abençoa, Deus me prospera, Deus eu preciso disso, Deus eu preciso daquilo. Nós temos que sair de nós mesmos para ir e cumprir a ordenança do Senhor, que é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Com este amadurecimento espiritual, nós entenderemos que precisamos de Deus, não somente das suas bênçãos. Nós precisamos nos relacionar com Deus de uma forma profunda e verdadeira, na qual o reino de Deus se torna tão importante, ou, melhor ainda, mais importante que a nossa própria existência. Alguns podem pensar que o Ide do Senhor é apenas uma sugestão ou uma recomendação. Não. O Ide do Senhor é um mandamento, uma ordem, uma comissão. Cabe a todo cristão falar do amor de Jesus. Mas eu não sou bom com palavras. O que farei? Precioso de Jesus e preciosa. Ah, você diz, eu não sou bom com as palavras. Ok, nós vivemos na era das redes sociais. Nós podemos compartilhar salmos, cânticos, mensagens de edificação. E mais além do que isso, a nossa vida é vista por todos. Devemos viver uma vida que se pareça com Cristo. Os primeiros cristãos na antiguidade assim foram chamados, porque andavam nas pisaduras de Jesus, andavam no mesmo caminho, eram semelhantes a Jesus. Nós não podemos ser diferente daqueles primeiros cristãos. Agora, no finalzinho desta ministração, desta chacoalhada espiritual, vamos refletir um pouco mais. Eu e você temos vivido para cumprir a vontade de Deus? Temos orado pelos perdidos? Temos sofrido pelas vidas que estão se destruindo sem Deus? Infelizmente, mesmo hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanta informação e conhecimento, há pessoas que acreditam que o ide, o falar de Jesus, o ser parecido com Jesus, é uma missão exclusiva, inicialmente dos 12 discípulos de Jesus, depois de Paulo e agora, atualmente, dos padres e pastores. Não é somente para eles que o evangelho foi dado, e não somente eles têm o compromisso e a missão a se cumprir de falar de Jesus em tempo e em fora de tempo. Mas por quê? Para que me preocupar com esse ide do Senhor? Isso não faz sentido. Meu irmão, minha irmã, é pelo simples motivo que Jesus nos ensinou: todo o que crer será salvo, mas quem não crer já está condenado. Eu não quero um irmão, um amigo, condenado a uma vida miserável aqui na terra e uma eternidade sem Deus. Por isso, o canal foi criado, para que eu e você possamos compartilhar aquilo que temos aprendido de nosso Senhor Jesus Cristo durante a nossa caminhada com nosso Salvador e Redentor. Precioso, preciosa de Jesus, você quer parecer-se com qual Paulo? Aquele de outrora, que perseguia e matava, religioso? Ou o novo Paulo, cheio do Espírito Santo, que era vaso útil ao Senhor para promover a cura, a libertação e levar a salvação a toda gente? A transformação na vida de Paulo
foi tão gloriosa que, após o novo nascimento, ele se tornou um dos maiores apóstolos de Cristo, amando Jesus e entregando sua própria vida pelo amor de muitos. Como ele mesmo me diz e nos diz: eu não sei o que faço, porque para me viver é lucro e morrer é Cristo. Finalizada esta meditação, meu irmão, vamos orar, pedir ao Santo Espírito de Deus que fale aos nossos corações e enraize em nossos corações esta mensagem. Pai Santo, em nome de Jesus, te peço, papai, que toda religiosidade vazia caia por terra em nome de Jesus. Que não sejamos, Pai, árvores sem frutos, mas que possamos, por meio da intercessão, orar por aqueles que estão perdidos, que possamos levar o seu amor através de uma vida parecida com a de Cristo, que possamos ser semelhantes aos primeiros cristãos, que eram vidas que eram vistas por toda a gente e era perceptível que eram servos teus, que possamos ser parecidos com Paulo, o novo Paulo, o Paulo nascido do Espírito Santo de Deus, que se preocupou em levar o seu amor a toda a gente, que foi instrumento útil para o seu reino, que promoveu através da tua unção a cura, a libertação, a transformação. Pai Santo, que cada vida que me ouve seja tocada poderosamente por teu Espírito Santo, que venhamos a te amar, Jesus. Ajude-nos a entender a importância do ID, Pai. Creio que este vídeo curto talvez não seja suficiente, mas eu creio que o teu Espírito Santo tem o poder de fazer morada em nós, e não somente de morar em nós, de fazer que reflitamos a tua palavra e que esta palavra plantada hoje, através desse vídeo, venha trazer frutos dignos de arrependimento e de trabalho para frutificar para o reino. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a minha vida, em nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, me abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por cada ouvinte, por cada pessoa que vê este vídeo. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, que possamos cumprir o ID em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus.